Olá, meu amigo! Olá, minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo da Start Dev e vamos continuar aqui o nosso intensivo aí de JavaScript. Então, se você caiu de paraquedas aqui, nós estamos no intensivo, né? Postando aí todos os dias durante um tempo. A gente está postando aqui todos os dias um conteúdo sobre JavaScript. Então, se você quer aprender a programar, quer aprender sobre JavaScript, essas aulas, esse conteúdo é para você. Aqui eu estou mostrando o zero, que é uma variável, vou ensinar o que é uma função, o que é um objeto, o que é um array, enfim. Vou ensinar aqui o básico, né, o principal para você poder programar e aí partir para um estudo de React, de Node, enfim, ok? Bom, antes da gente iniciar aqui, eu queria pedir para você, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, não custa nada, a gente está postando conteúdo, você só tem a ganhar. Deixe seu like e compartilhe esse conteúdo aí com seus amigos e quem também quer aprender sobre JavaScript, tá certo? E aqui embaixo tem os comentários, então deixa a tua sugestão aí, algum conteúdo, alguma coisa, ou também o que você achou da aula, tá certo? Então vamos lá, vamos para a tela do meu computador e vamos falar mais sobre JavaScript. Bom, hoje eu vou criar mais um arquivo aqui então, né, para a gente ter arquivado tudo que nós estamos aprendendo. E hoje eu vou ensinar para vocês sobre objeto, ok? E aí nós vamos montar um objeto aqui e eu vou explicar para vocês o que é, tá certo? Bom, um objeto, antes de eu criar uma constante aqui com o valor que é um objeto, eu vou criar ele aqui para você entender. Então, para a gente criar um objeto, a gente usa colchetes assim, desta maneira, ok? E aqui dentro, a gente pode colocar as informações que a gente quer. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho os dados de uma pessoa, ok? Então, por exemplo, eu posso ter o nome dessa pessoa, e aqui a gente usa dois pontos, tá? E aí eu vou colocar uma string, expliquei isso na aula passada. Então, o nome da pessoa, por exemplo, é Rafael. E aí eu tenho mais informações, então eu posso colocar aqui uma vírgula e eu posso colocar, por exemplo, a cidade que essa pessoa mora, que é Cascavel, por exemplo. Vírgula, eu posso ter o estado onde essa pessoa mora, né? Então, eu moro no Paraná, ok? Tá certo? E aí eu posso ter, por exemplo, aqui o sexo dessa pessoa. Então, eu sou masculino, ok? Então, um objeto, ele contém várias informações. E aqui, a gente chama isso de chave-valor. Porque eu tenho a chave, nesse caso aqui é nome, cidade, estado e sexo. E eu tenho o valor de cada chave. Então, Rafael, Cascavel, Paraná e masculino. Ok? Desta maneira aqui a gente fala chave e valor. O que eu posso ter dentro? O que você quiser. Tá? Então a gente não faz só isso aqui, ó. Ok? Isso aqui é um objeto, mas para a gente de fato fazer isso aqui funcionar, a gente tem que criar uma variável. E aí eu posso colocar pessoa e o valor desta variável vai ser o objeto. Eu vou salvar isso aqui, vou dar um console aqui, log em pessoa, para a gente dar uma olhada. E eu vou executar aqui o Ctrl Alt N, ok? E exibindo aqui, ele vai mostrar o objeto, então ele mostra isso aqui como objeto, e aí ele coloca nome Rafael, cidade Cascavel, estado Paraná, sexo masculino, ok? Rafael, eu estou executando o Ctrl Alt N e não funciona. Na primeira aula de JavaScript, que vai estar aqui em algum lugar, ou segue essa playlist aqui, eu mostrei um plugin chamado Code Runner, ok? Então se você caiu aqui e não assistiu as outras aulas, vai lá na primeira que eu mostro certinho como executar aqui. Tá certo? Então, gente, isso aqui é um tipo objeto, né? Vamos colocar o type of aqui, que a gente aprendeu também, e vamos executar de novo, e ele mostra aqui que é um tipo object, ok? Então, isso aqui é um objeto, tá certo? E aí a gente pode colocar o que a gente quiser aqui dentro, né? Eu posso ter, por exemplo, aqui, altura, né? 1.75, ok? Posso ter aqui também número, posso colocar o que eu quiser. Posso colocar um valor nulo? Posso colocar aqui, por exemplo, idade nula, né? Só que perceba que a idade está dando erro, porque eu preciso colocar uma vírgula. Então, dentro do objeto, a gente usa vírgula para separar chave e valor. Então,
coloca chave valor, vírgula, chave valor, vírgula, chave valor, vírgula, ok? E aí posso colocar o que eu quiser, por exemplo, profissão. Então eu sou programador. E eu fiz isso aqui, ó, perceba que não vai rolar. Vou salvar isso aqui, mas esse programador ele teria que estar aspas simples ou dupla, porque isso aqui é uma string. Se eu faço isso aqui, ele vai tentar localizar uma variável nome programador. Então, se eu executar isso aqui, ó, ele vai dar erro, né? Porque ele disse, olha, programador não foi definido. Então, eu teria que novamente colocar isso aqui em aspas dupla ou aspas simples, fazendo isso aqui. Deixa eu só limpar e executando. Agora sim, ele aparece como programador. Para fazer aquilo que a gente fez, sem declarar, eu teria que criar aqui, por exemplo, uma constante, né, chamada profissão, e aí colocar aqui, ó, programador, e aqui basicamente eu poderia colocar profissão. Ou seja, qual é a profissão? Eu vou ler o valor da variável profissão. Então, se eu faço isso aqui e executo, ele vai executar da mesma maneira. Só que olha só que curioso. No JavaScript, se a minha chave tem o mesmo nome que o meu valor, eu não preciso passar, eu simplesmente faço assim. O JavaScript vai entender que eu quero ler profissão e ele vai colocar profissão, dois pontos e a profissão. Então eu vou executar isso aqui, deixa eu só limpar. Vou executar, ó, ele vai exibir da mesma maneira, profissão, dois pontos, programador. Porque eu tenho o mesmo nome da minha chave, é o mesmo nome da minha variável. Agora, se eu trocar aqui profissão com 2O, por exemplo, 2O, ele não vai rodar, ó, né? Porque ele não vai localizar e vai aparecer not defined, ok? Porque não foi definido. Aí eu teria que colocar aqui também profissão com 2O, ok? Mas se a gente faz dessa maneira aqui, não há necessidade, tá certo? Mas, Rafael, eu quero colocar. Pode colocar, não tem problema, né? Eu já fiz isso aqui, ó. Vai funcionar da mesma maneira, só que não é considerado uma boa prática, né? Se não é legal fazer profissão, dois pontos, profissão. Então, você tira, mas caso você queira fazer, vai executar da mesma maneira, ok? Então, aqui é um objeto. E quando a gente usa, para que serve o objeto? Bom, o objeto ele serve, como eu disse, para armazenar informações de alguma coisa. Então, por exemplo, eu tenho um usuário, né, e aí dentro desse objeto eu tenho o nome do usuário, o e-mail do usuário, a senha do usuário, a cidade, enfim, né? A gente tem aqui, por exemplo, carro, né? A gente pode ter aqui marca. Aí você pode colocar aqui o que você quiser, Hyundai, nem sei se é assim que escreve, mas enfim, sei lá, modelo, né? Você pode colocar aqui HB20, por exemplo, né? Então você tem informações, você pode ter aqui cor, preto, tá? Então o objeto ele é usado basicamente para ter informações de uma coisa, né? Então de uma pessoa, de uma casa, de um usuário, trazendo agora para o mundo do sistema mesmo, de usuário, de um produto, de um cliente, né? Então qual é o nome do cliente? Então a gente poderia fazer aqui, ó, cliente, e aí fazer do mesmo jeito, nome do cliente, então Rafael, o e-mail do cliente, né? A gente poderia fazer aqui rafael@gmail.com, pode colocar aqui o status, né, deste usuário. E aproveitando aqui sobre o status, a gente tem mais um tipo, que é esse tipo aqui, que é true ou false. True ou false, como o próprio nome já diz, é verdadeiro ou falso. Isso aqui a gente chama do tipo booleano. Traduzindo, né, para o inglês aqui, para programação a gente usa boolean, que é o tipo true ou tipo false. Não existe outro tipo, ok? Então eu tenho false, significa que é falso, e tenho o true, que significa que é verdadeiro. Então, por exemplo, é muito utilizado para saber se o usuário está ativo, né? Usa status, usa
propriedade ativo. Se ele tiver true, por exemplo, o cliente está ativo. Se ele tiver false, o cliente está inativo, ok? Então, dessa maneira aqui a gente tem o tipo boolean, tá certo? E o objeto. Então, o objeto você usa aí para colocar informações, ok? Então, Rafael, como que eu faço para ter 2 clientes, por exemplo? Eu tenho 2 clientes e eu quero as informações desses 2 clientes. Para isso serve o array, que nós vamos ver na próxima aula, tá certo? Então aqui a gente viu o objeto, espero que você tenha gostado. Novamente, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe este vídeo aí com os seus amigos que também estão querendo aprender. E eu vou ficando por aqui, eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau!